Olá, minha comunidade jovem, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje é o nosso primeiro episódio do quadro Comunidade Jovem Eu Sou Contigo. Sejam todos muito bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Filhinhos, eu espero que este quadro venha somar com a vida de todos vocês, que venha edificar a fé de cada um em o nome do Senhor Jesus. Filhinhos, certa vez eu estava assistindo uma live e de repente o moço que estava ali fazendo a live soltou essa aqui, ó. Quando a gente é jovem, a gente é um idiota. Meu Deus do céu. Queridinhos, o jeito dele falar talvez não tenha agradado a maioria dos jovens que estavam assistindo aquela live. Sim, mas eu entendi, na verdade, o que ele queria dizer, né? Certamente, ele falava isso por causa de algumas atitudes e decisões que muitos jovens tomam, e muitas das vezes sem pensar e no calor da emoção. É verdade. E essas atitudes e decisões, muitas das vezes, são decorrentes, né, de um coração emotivo que tende mais tarde ou no futuro afetar a vida de cada um. Bom, voltando a falar do moço que fazia live, depois que ele falou que o jovem é um idiota, né? Quando se é jovem é um idiota, né? Ele recebeu muitos questionamentos no chat, né? E ele falou o seguinte, ó, quando vocês tiverem 30 anos ou mais, vocês vão perceber que isso que eu estou falando é uma verdade. Pois é, a maioria das pessoas que tem 30 anos ou mais vão concordar comigo que esta afirmação dele, muitas das vezes, acontece mesmo. Quando se é jovem, a gente faz muita besteira na nossa vida. A gente acha que sabe de tudo, né? Quando os pais vêm falar com a gente fala, eu já sei, eu sei. E esse eu sei que traz, né, a desgraça na vida da pessoa. Este eu sei mãe, eu sei pai. Este tal de eu sei é que acaba ferrando a vida de todo jovem e é afetada, né? A vida é afetada no futuro. O tal de eu sei. E no futuro você vai ver e perceber que, na verdade, você não sabia de nada. Sim, e é desse jeito. E há várias classes de jovens, mas eu vou destacar aqui, neste episódio, duas classes. Amém? Glória a Deus? Há aqueles jovens que não têm nos pais um exemplo dentro da sua própria casa. Amém? Glória a Deus? E há aqueles também que são levados à ira pelo pai ou pela mãe, ou então pelos dois. Sim, vamos à primeira classe. Vou explicar a primeira classe, depois a segunda classe de jovens. Amém? Glória a Deus? A primeira classe são aqueles jovens, né, que não têm nos pais um exemplo de vida dentro da sua própria casa. Vamos abordar primeiro este assunto, né, em o nome do Senhor Jesus. Bom, esta primeira classe, eu destaco os maus exemplos dos pais diante dos seus filhos. São aqueles que vivem completamente fora dos ensinamentos de Jesus e fora dos princípios cristãos. Brigam na frente dos seus filhos, se agridem verbalmente, falam palavrões na frente dos filhos e muitas das vezes contribuem até para o vício dos filhos. Como, pastor? Eu explico. Aqui mesmo na nossa família, né, quando a gente era criança, né, os meus pais, quando eram vivos,
Eles cansavam de pedir para acender um cigarro para eles, né? Vai lá, meu filho, pega lá um cigarro para mim, acende lá para mim um cigarro. E a gente acendia aquele cigarro e dava aquela puxada, né? Aquela tragada. E também em relação à bebida, né? Quantas são as pessoas que não pedem para um filho pegar lá uma cerveja, né? Ou encher o copo de cerveja ou de qualquer outra bebida e o filho vai lá e dá aquele gole, né? Escondido dos seus pais. E acabam contribuindo para o vício do filho, né? Aí o filho fica viciado na bebida, no cigarro e assim vai. É ou não é desse jeito? Pois é, e isso quando os pais não usam drogas mais fortes, né? Não tem um vício, né? Da cocaína, da maconha, e fazem isso na frente dos seus próprios filhos, né? E contribuem muito para que os filhos se viciem, né? Nesse tipo de droga, nessa porcaria, né? Pois é, agora vamos falar da segunda classe, né? Que são aqueles jovens que são levados à ira pelos seus próprios pais. Amém? Glória a Deus? Vamos lá. Pastor, como assim? Eu vou explicar. E a resposta está no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha que forte. Queridos, quantos são os pais que deveriam ser gratos pela sinceridade de seus filhos diante de um erro ou uma falha e já querem puni-los? Não é verdade? Não é assim que acontece? Aí, com ameaça, falando que vai botar de castigo isso, aquilo, aí a criança acaba ficando com medo e já não quer mais falar a verdade para os seus pais. Sim, é desse jeito, e acaba estimulando a criança a mentir, a ser uma criança mentirosa. É ou não é desse jeito? Ei, pai, mãe, quanto foi as vezes que o seu filho quis falar algo com você e você sequer parou para lhe dar a atenção, hein? É verdade, muitos são os pais, né, que receberam uma educação tão severa, tão rígida dentro de casa, que acabam transferindo isso para os seus filhos. Não porque odeiam seus filhos, não, mas por falta de sabedoria que vem de Deus e não do homem. E com isso levam os seus filhos à ira. Só criticam, julgam e castigam. Não ouvem, não dão a atenção e não procura entendê-los. É verdade, é desse jeito. Filhos, vejam só o que diz no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. E diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que forte. Sim, é muito forte. Filhos, independentemente do que você acha ou não acha dos seus pais, procura também entendê-los em nome do Senhor Jesus. Eles não te odeiam. Eles foram criados dessa maneira. E com isso, transferiram tudo isso para vocês. Peça a direção do Espírito Santo para lidar com esta situação, em o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai lhe dar sabedoria para lidar com eles, para lidar com essa situação. E ore pelos seus pais em nome do Senhor Jesus. Ore pelos seus pais. Sim, ore pelos seus pais, mas também, em contrapartida, o diabo vai querer fazer você olhar os seus pais, né, com outros olhos. Cuidado. Sim, e este é o momento que o diabo ele envia pessoas para te levar para o mau caminho. Pois é, e isso só vai acontecer se você ficar irado com eles, né? Se você deixar esta raiva virar uma ira, né? E enraizar dentro do seu coração, criar raiz dentro do seu coração. É aí que vem os maus pensamentos e é aí que você fica fragilizado e aberto para as investidas do mal através das pessoas. Pois é, e acontece desse jeito.
Mas vejam só o que diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Amém, glória a Deus? Amém, glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui com este primeiro episódio em nome do Senhor Jesus. Espero que todos tenham gostado para que nós venhamos trazer mais vídeos deste jeito. Fiquem todos com Deus.